Eu acho que, de certa forma, respondi isso no conjunto das perguntas, vou tentar dar uma sintetizada. A ideia de trazer o qualitativo não é excluir número, né? Acho que ficou claro isso, né? É analisar os números. Né? Então, acho que tem 2 pontos dessa questão qualitativa. Uma é processual, lá dentro das áreas, que a gente precisa trabalhar melhor essa uniformização. Não uniformização, mas uma faixa mediana em que todas as áreas pudessem estar mais ou menos dentro ali e que não tivesse muito ponto fora da curva. Né? Então, um pouco esse discurso de que a avaliação da pós-graduação é única. O qualitativo no sentido, segundo ponto, que eu tenho a impressão que é o que você também estava querendo saber. Vamos investir em novos programas, expandir mais o número de programas, ou vamos investir nos já existentes? A postura da CAPES já não é de hoje, mas principalmente no último ano, antes ainda da transição de direção, e agora permanece, é de investir nos programas já existentes. É de que a expansão da pós-graduação brasileira, isso não é regra geral, veja, gente, a exceção existe. Não é assim, uma coisa cega. Em vez de a gente abrir mais um mestrado 3, por que a gente não junta a turma e faz um doutorado 4? Né? É mais nesse sentido. Nós temos uma grande faixa de programas 3 no Brasil, né? Um número muito grande. Isso passa por uma coisa que eu vou falar que vocês não vão gostar, que é pensar o programa. Não vão gostar porque é o seguinte, eu sei, eu também, dizer, quando a gente chega numa universidade, a primeira coisa que a gente quer é, principalmente uma universidade como a nossa, que tem 13 campi, a gente quer povoar com programas de pós-graduação, é natural, né? Isso pode continuar sendo feito desde que conectado às demandas regionais. A gente justifica trabalhar essa questão, porque a ideia é conectar aos programas mais as demandas da região. Então, esse é um tom qualitativo. Quer dizer, está abrindo o qualitativo no seguinte, fazer a seguinte pergunta. Chegou uma proposta. Essa proposta é só para atender os interesses da instituição e do grupo docente que ali está, ou ela é necessária para o país? Né? Então, pode chover propostas que respondam bem essa pergunta. Né? Um pouco a ideia de qualitativo. Agrega-se essa ideia de qualitativo, aí saindo dos APCNs e indo para a permanência, a questão de impacto, né, da análise de risco. Qual o impacto desse programa para a região? Ele vai trazer benefício, de fato? Né? Ele está dentro de uma política do país de transferência de conhecimento, de uma ciência aplicada, etc., que é uma coisa que está muito forte. Do programa já existente. Ele está correspondendo àquilo que... Ele está entregando para a sociedade aquilo que ele vendeu? Né? Então, acho que, nesse sentido, não é uma mudança total, não queremos mais... Digamos assim, não estamos falando que fechou o balcão para a PCN. A PCN agora é só dentro dos temas estratégicos do Plano Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação, que a gente vai construir junto. Então, eu tenho a impressão de que, que a coerência vai existir. Se a UTF disser que os temas estratégicos do país são esses e fizer a proposta de outra coisa, tem alguma coisa estranha, né? Então, acho que é um pouco essa coerência. Veja, uma agência que nem a CAPES, ela faz indução, é política pública. Ela está provocando as instituições a dizer o que elas querem e se aquilo está coerente depois com as ações que elas vão implementar. É um pouco nesse sentido. Descendo mais a nível de avaliação, a ideia é acrescentar alguns indicadores mais qualitativos, aí, tanto em todas as dimensões, em todos os quesitos. Vou pegar o Qualis como exemplo. A produção bibliográfica, desculpa. Que é aquela coisa de talvez a gente precise começar a avaliar o número de citação das publicações mais do que avaliar a revista. Né?
Isso, para algumas pessoas, é confortável, para outras vai causar calafrios, né? Mas basta que a gente não fique no Web of Science. Nós temos o Google Scholar, nós temos uma série de outras possibilidades. E basta que a gente não fique só nisso também, porque tem outros impactos que uma publicação pode gerar. Então, é nesse sentido a parte mais qualitativa, e de médio a longo prazo. Na próxima quadrienal vai ser Qualis mesmo e talvez algum outro indicador para ajudar isso. Mas a postura não é punitiva, a postura é qualificar melhor o que os programas estão fazendo. E não desqualificar, né? No sentido... Essa é a ideia de qualificar, né? E aí, então, por isso que a gente está muito atrás de indicadores. Sabe uma coisa que eu queria fazer um comentário com vocês? Nós temos meia dúzia de programas no Brasil que analisam a ciência brasileira. E ainda transversalmente, né? O nosso faz tecnologia, né? Mas, e é tão comum isso fora do país, né? A gente está sofrendo, um monte lá sofrendo. Está penando para achar gente que saiba fazer análise de ciência no Brasil. Cienciometria quase ninguém faz. Tem um grupo no Brasil fazendo. Avaliação de impacto da ciência quase ninguém faz. Desenvolvimento tecnológico, né? Então, para dizer um tema estratégico, porque pode ser interessante, é pensar a ciência. Quem é que poderia estudar a ciência, o impacto da ciência no desenvolvimento do país? Tem muito pouquíssimo. A gente vasculha o banco de tese, acha uma ou outra coisa, que às vezes é muito... está desatualizado, é muito ideológico, coisa assim e tal. Mas, sabe, um estudo mais objetivo, assim, que embasado em política pública. Então, eu sei que tem 2 inscritos, é isso, Gilson? Isso. Então, vamos pegar essas últimas 2, então, e encerrar com essas inscrições. É aqui e lá? Aqui lá, e né? lá. Isso. Aonde? Lá, né? Tá. Okay. Professor Waldir, fazer coro aqui, agradecer a colaboração, né, tirar as dúvidas, esclarecer várias questões importantes para a gente. Antes, identificar Edson, do Programa Engenharia Ambiental, do campus Londrina, aqui da UTFPR. Eu tinha aqui algumas questões, naturalmente, mais ligadas às nossas fragilidades. Eu vou evitar falar do nosso programa, falar da área, trazer um debate que seja mais interessante para todos. Eu vou pescar aqui, dentre as minhas questões, uma que, na verdade, ela já foi tratada aqui, mas eu ia pedir para a gente, se possível, a gente aprofundasse um pouco o debate. Eu queria saber a opinião da diretoria de avaliação em relação a essa questão, sobre, especificamente, a educação básica. Eu queria contextualizar. A questão é se a diretoria de avaliação tem trabalhado alguma política específica em relação a isso, se tem proposto algo diretamente para as áreas, do ponto de vista estratégico, na forma de lidar com esse tema. Eu queria só justificar essa questão. Eu acho que pode ser até bem claro. A gente, no nosso último seminário das engenharias 1, não sei se as outras estavam naquele mesmo período, o Arlindo não pôde ir lá para a abertura, quem foi o professor Carlos Nobre. E assim que ele começou a falar, ele disse, olha, a primeira frase dele, a CAPES tem 2 missões, uma é contribuir para a formação da construção da pós-graduação brasileira, e a segunda é formação, capacitação da educação básica. E aí depois ele passou alguns minutos discorrendo que pareceu ser uma meta da gestão, muito clara da gestão dele, e ele vai nesse sentido. E hoje aqui, professor, o senhor colocou aí, inclusive, a educação básica, se não me engano, é o 2º GT, né? O GT2. Claramente, então, definido que há uma estratégia, é algo
estratégico para a CAPES, ela visa isso. E lá no nosso seminário, agora voltando lá para o nosso seminário, o coordenador de área deixou claro que isso pareceu ser, pela análise breve que ele fez, ele tinha acabado de assumir, uma grande fragilidade da nossa área. Um problema sério, sem falar de programa específico nenhum, mas um problema geral. E que a gente tem que enfrentar. Isso vai auxiliar e ser avaliado nos nossos programas. As engenharias têm uma grande defasagem nesse sentido, e por isso, então, eu retorno, contextualizei aqui, porque eu estou voltando a esse assunto, o senhor fez um breve comentário, mas de uma maneira um pouco mais concreta, eu gostaria de saber se a diretoria de avaliação tem proposto algo nesse sentido, que nos oriente, a gente vai ter que encarar isso, parece que não tem volta, e eu acho que já, né? Já nessa avaliação, temos que fornecer elementos e indicadores consistentes nesse sentido. Bom dia, quase boa tarde aí a todos. Na realidade, eu não tenho uma pergunta, então vai ser mais ágil ainda. Na realidade, eu tinha um comentário para os colegas dos mestrados profissionais, que é o seguinte, nessa questão aí que eu não sabia que tinha sido criado o GT dentro lá da CAPES, mas assim, dentro da Sociedade Brasileira de Computação, que a computação não tem o CREA, não tem nada, a gente tem a SBC, que regulamenta. Dentro dela, a gente tem a Comissão de Educação, e dentro da Comissão de Educação, a gente tem o Fórum dos Coordenadores de Programas de Pós-Graduação em Ciência da Computação do Brasil. Dentro desse fórum, a gente tem alguns grupos de trabalho, e com a gestão nova aí, né, dos novos coordenadores de áreas, inclusive do coordenador profissional, eles deram uma abertura para a gente nesse último ano e disseram assim, olha, a gente montou um GT dos programas profissionais em computação, e eles falaram assim para a gente, por que vocês não fazem uma proposta, claro, seguindo os itens todos que tem que ter, mas como que vocês gostariam que esses itens fossem avaliados? Então, eu, juntamente com os coordenadores, aí, que a gente está mais ou menos 11, né, a maioria acabou ajudando, a gente elaborou um documento que a gente encaminhou para o CACC, né, o Comitê de Área de Avaliação de Ciência da Computação, como sugestão assim, olha, a gente acha que isso aqui teria que ser levado em conta, isso aqui já não é tão relevante. Então, a gente se organizou para estar fazendo isso. Então, não sei se isso vai ter resultado ou não, né? A gente sempre espera que sim, mas talvez fosse uma sugestão para os colegas dos outros profissionais, para estarem se articulando junto aos coordenadores dos profissionais da área de vocês e estarem tentando conseguir esse espaço junto à comissão, porque o pessoal também não sabe necessariamente como fazer essa avaliação diferente. Como a gente está na ponta aí, a gente pode dizer, puxa, a gente, por exemplo, o nosso programa lá em Cornélio Procópio tem uma preocupação muito grande com a formação de novos empreendedores. E a gente percebeu que a gente é o único profissional com esse viés. Em compensação, tem um outro pessoal que está mais focado em trabalhar efetivamente com as empresas que já tem na região, né? E aí você vai avaliar que o nosso é bom por um lado, mas não tem tanta cooperação com a empresa? Não. Tem que levar em consideração qual que é a inserção regional ali. A gente talvez não tenha as parcerias com as empresas ainda, porque não tem as empresas na região, né? Então, eu acho que isso é importante, né? Só queria dar esse comentário para os colegas do profissional, aproveitar a oportunidade, porque não é sempre. Obrigado. Bom, professor, qual é o teu nome? Carlos Silva. Ah, Carlos. Não, acho que é isso mesmo. Em relação aos profissionais, vou começar pelo contrário agora. É bem isso aí. A dinâmica, em geral, é a mesma. É consultar os programas, tentar captar deles, essa coisa toda, e depois tentar levar isso para avaliação. Além do GT, do mestrado profissional, também tem a questão dos documentos de área que vão ser revisados, na tentativa de novo, dizendo, qualificar melhor os critérios para tentar dar mais objetividade para a avaliação. Em relação à educação básica, professor Edson, as ações... A CAPES tem uma diretoria de educação básica, vocês sabem, né? Assumiu agora, saiu a professora Carmen, e assumiu a Irene Carzola, que é o pessoal da educação sempre muito apaixonado, né? E ela, pois é, essa divisão é engraçada também. Mas mas o ensino está contribuindo muito lá com a Tânia está sempre lá com o pessoal da educação básica. Como a diretoria está fazendo? Bom, primeiro que a professora Irene tem estado nos CTCs, tem ido falar, tem trabalhado muito isso,
E a gente está tentando construir uma estratégia de, junto com as áreas, eu acho que menos que avaliar, induzir que a pós-graduação contribua. Eu acho que ainda não é o momento de avaliar. Eu sei que a avaliação é um instrumento que induz, né? Então, na hora que você coloca isso no documento de área, você induz os programas a fazer. Mas eu acho que também nós temos que pensar formas de fazer, talvez algumas diretrizes e tudo mais. Isso é o que está sendo discutido hoje, né? De como. E aí tem as metas lá do PNE que precisam ser alcançadas. Então, existem grupos, tanto dentro da CAPES, de analistas. A CAPES tem grande parte do corpo técnico, são analistas, né, de ciência e tecnologia, gente com doutorado. Então, a gente está fazendo esse trabalho interno, mas também junto às coordenações de área. O GT é a ação principal da DAV em relação à educação básica, sabe? Nesse sentido aí. Então, menos pensando em avaliação e menos pensando qual é a estratégia para a gente induzir os programas a contribuírem para a educação básica, né? Existem os profs, eu falei no início, né, inclusive algumas áreas aportando recurso de fora da CAPES para dentro, trazendo, porque daí passa pela CAPES. Então, a área de ciências ambientais, em conjunto com a Flávia Carneiro, que é a coordenadora geral dos mestrados profissionais lá na CAPES, aportaram esses 6 milhões para esses programas mais ligados à área ambiental. Ontem eu tive uma conversa com a professora Tânia, do ensino, e aí ela trouxe uma série de questões em relação ao REMAC, ao programa em rede que existe no Nordeste, isso, REMEC, isso e tal. E aí, de novo, quer dizer, como é que a gente vai trazer? Então, algumas ações podem ser de fomento da CAPES, mas não do orçamento da CAPES, porque o orçamento já é uma coisa que está definida, a gente não tem como mexer, mas talvez trazer dinheiro de outros ministérios. O que a gente tem descoberto é que tem gente que tem dinheiro e não consegue gastar, né? Então, e que tem relação. Então, como esse aporte da educação básica está muito forte em todos os ministérios, às vezes isso é interessante, porque daí o ministro sabe, não, eu botei dinheiro lá na educação básica, então a gente está fazendo um pouco isso. Essa é uma outra ação. E aí, por fim, eu acho que os critérios de avaliação devem chegar naturalmente a induzir aos programas. Não acredito que isso vai ser levado ferro e fogo já na próxima avaliação, por um lado, mas, por outro, eu acho que a gente realmente tem que pensar se a gente quer que a pós-graduação contribua, de fato, para o país e para a região onde a gente está, como é que a gente se insere aí, tem dentro das escolas, na relação com as escolas de educação básica, em especial aquelas escolas que não têm um quadro de professores lá muito qualificado, né? Então, eu lembro que teve uma instituição privada que se propôs, inclusive, pagar e dar bolsa uma vez para ter porque estava tão preocupada com a avaliação, né, mas é sempre uma coisa. Então, daí, quando eu tirar isso, deixo de fazer, né? Acho que tem que ser talvez uma perspectiva mais sistêmica do que colocar um critério de avaliação e dizer, bom, a partir de segunda-feira, todos os programas têm que, pelo menos, ter um professor de educação básica na sua coisa. Aí vai ser um pandemônio. Então, não se tem a receita. O que tem é o seguinte, isso está claramente colocado na política da CAPES e do Ministério, e as ações que existem agora manter bem os profs, tentar manter bem os profs, aportar recursos para os profs, e aí tem o pessoal do ensino, que também está na pauta, né, que tem um bom número de programas, e a segunda, fazer uma proposta nacional aí, por meio do GT, desse GT, uma coisa coordenada, uma ação mais ampla, mais coordenada entre as duas diretorias, junto com o Ministério e tudo mais. Né? Pode? Esse prof ensino em rede que estava sendo desenhado, vai sair ou não? Não sei. Eu tenho que perguntar para a Tânia. Veja, olha só, uma coisa bem importante. A CAPES abriu
possibilidade para as áreas induzirem programas em rede. Mas não é a agência que faz os programas em rede, são as áreas. Tá? Até pouco tempo estavam abertas também as bolsas, né? Tanto que o Profimate tem um monte de bolsas. Inclusive, se discute isso, né? Por que não democratizar? É uma briga, mas isso é problema das áreas. Se as áreas aprovam os programas e se tem dinheiro, se dá o dinheiro. Se não tem, não se dá. A abertura no programa não é a garantia de recurso. Hoje, não. Né? Não é a minha diretoria, mas eu estou sabendo disso. Mas isso é das áreas. Isso tem que ser discutido na área. Então não abro, porque acho que não tem. Acho que tem que resolver primeiro essa questão. Eu dei umas sugestões para ela, mas aí depois eu posso te contar. Bom, senhores, temos ainda um dia cheio, né? Acho que queria agradecer aqui o Valdir pela gentileza de destinar esse tempo aí com a gente. Acho que o importante é que agora o canal de comunicação, não só nosso Pró-Reitoria com ele, está aberto, enquanto representante CAPES, mas dos senhores com o Valdir. Então, aproveitem aí, é óbvio que não vão para o varejo, senão não dá para tratar todos os assuntos, mas aproveitem o fato de que agora os senhores conhecem aí um canal de comunicação, fazer as perguntas mais diretas aí, ok? Então, Queria agradecer pela atenção de vocês, né? Obrigado, e foi um prazer estar aqui.